Agora, para a gente entender o motor de indução trifásico, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, é uma figura puramente representativa, um motor de verdade não é construído dessa forma, mas aqui nós podemos mais ou menos entender como ele é feito. Então nós vamos fazer 3 bobinas, né, como se fosse 3 pequenos eletroímãs aqui, mais achatadinhos, não tão compridos como os do exemplo anterior, né, e os 3 ligados em estrela. Quem lembra do vídeo anterior, né, lembra da questão da ligação em estrela. Ou seja, L1, né, a primeira fase, vem, enrola aqui no nosso eletroímã, né, e vai lá para ponto comum da ligação em estrela. L2 vem, enrola a bobina e vai para lá. L3 vem, enrola na bobina e os 3 juntos formam aqui na nossa ligação em estrela. Vamos convencionar que sempre que nós temos a corrente entrando, né, por L1, entrando na bobina, vamos formar um polo norte aqui e o sul aqui, ou seja, aqui vai ter um polo norte. Toda vez que a corrente estiver invertido, o seu sentido estiver saindo aqui pela fase, vai formar um polo sul. Então, para a gente entender, vamos pegar primeiro esse ponto aqui, onde L1 e L3 estão na metade do máximo positivo e L2 no seu máximo negativo. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter corrente entrando por L1 e corrente entrando por L3, ou seja, eu vou formar um pequeno polo norte aqui, um pequeno polo norte lá, que somando os dois eu tenho um polo norte mais forte aqui. E as duas correntes se juntam e saem por L2, ou seja, saem por aqui, formando um polo sul. Então já deu para ver que essa seta, estou convencionando da seguinte forma: a ponta da seta é polo norte, o rabinho da seta aqui, né, a parte traseira da seta, é polo sul. Então veja que exatamente nesse momento eu tenho a formação de um polo norte entre a bobina de L2, entre a bobina de L1 e a bobina de L3, e um sul sendo formado aqui na bobina de L2. No próximo estágio, nós teremos isso aqui, L1 no seu máximo positivo, L2 e L3 na metade do máximo negativo, ou seja, eu terei corrente entrando só por L1, formando um polo norte forte aqui, e saindo metade por L2, metade por L3, formando um polo sul pequeno aqui, um polo sul pequeno aqui, que juntando forma um polo sul grande aqui, e a orientação do meu campo aqui no meu motor ficou essa. Um próximo estágio, uma próxima etapa, o que eu teria? Corrente entrando por L1 e L2 e saindo por L3, ou seja, L3 no máximo negativo e as outras duas na metade do máximo positivo. Mais uma vez, ó, corrente entra por L1 e L2, ou seja, forma um polo norte pequeno aqui e um polo norte pequeno aqui, juntando forma um polo norte aqui. E a corrente sai por L3, forma um polo sul aqui. E assim sucessivamente. No próximo estágio, não vamos repetir, né, para não tornar um negócio tedioso, mas está lá a nossa seta avançando. Vocês repararam que a seta até aqui, ela já fez meia volta, né? Ela estava apontando para cá e conforme, né, nesse primeiro ponto, ela estava apontando para cá. Conforme foram passando aqui as fases, graças à sua defasagem, ela foi girando no sentido anti-horário até chegar ao ponto exatamente o contrário. Se continuarmos, né, vamos ter lá, ó, virou agora para baixo e assim sucessivamente. Aí tivemos um giro quase completo do motor. Então aí vocês conseguiram entender que a alternância dessas fases e justamente a defasagem entre elas que consegue fazer com que esse campo magnético gerado dentro do motor gire. Se nós invertermos duas fases, né, aquela pergunta, por que quando a gente inverte duas fases do motor trifásico, ele inverte direção? Vamos observar aqui o que acontece quando a gente inverte L1 com L2. Então vamos lá, L1 é L2 e L2 é L1 agora, né? Então vamos ver o que acontece. Primeira etapa, tá lá, L1 agora não é mais L1, é L2 e vice-versa. Então L2 e L3 estão na metade do máximo positivo e
L1 está no seu máximo negativo, ou seja, vou ter corrente saindo para L2 e corrente saindo para L1, corrente entrando por L2 e L3, ou seja, eu vou ter corrente entrando aqui e corrente saindo lá, ou seja, formou meu sul aqui, um norte pequeno aqui, alinhando o nosso campo dessa forma. Numa próxima etapa, né, da mesma forma. Então, agora L2 está no seu máximo positivo, lembre-se que a gente trocou L1 por L2, né? L2 está no seu máximo positivo, formando um polo norte ali, L2 e L3 estão na metade do máximo negativo, né, e formando o polo sul aqui, entre os dois. E assim, se a gente for acompanhando o movimento, a gente vai ver que ele inverteu o sentido, agora está no sentido horário, ok? Algumas coisas são importantes, já que a gente entendeu como que faz esse movimento, né? O importante é entender que esse movimento é do campo do motor e não do seu rotor. Quem estava girando ali, quem era aquela seta, é o campo magnético do meu motor. Eu vou ter aqui no meio um rotor, né, que é aquele eixo com toda aquela estrutura metálica, e com esse campo girando, esse rotor vai tender a acompanhar, vai tender a andar junto com esse campo, ou seja, se o meu campo magnético está girando num sentido, o rotor vai tentar girar naquele sentido. E uma coisa importante a gente saber o seguinte: se aumentamos ou diminuímos a tensão no enrolamento, estaremos aumentando ou diminuindo o torque do motor, ou seja, a força do motor. Então, se eu estava aqui com 220 volts, né, aplicando nessas fases aqui, eu vou ter uma certa força nesse motor. Agora, se eu aumento para 230, 250, a minha velocidade continua a mesma, porque a minha velocidade depende da velocidade de troca das fases aqui. Porém, eu vou ter um campo magnético mais intenso, então o meu torque do motor será maior, meu motor vai ficar mais forte. Outro detalhe é essa formulazinha aí. Não queria entrar muito em fórmulas aqui, mas só para a gente entender que a velocidade do meu motor não depende da tensão, depende da frequência, depende de quantas vezes essas fases se alternam por segundo, né? Nesse caso 120 F divididos por P. O que seria isso tudo, né? N é rotação, né? Rotação do campo do meu motor, não do rotor, do campo magnético dele. F é a frequência e P é o número de polos do motor. Esse motor aqui é um motor de dois polos. Lembre-se que está sempre formando um polo norte e um polo sul. Muitas vezes esse polo norte está formado entre duas bobinas, o polo sul na outra e assim sucessivamente, mas sempre forma um norte e um sul. Então é um motor de dois polos. Se eu pegar aqui 120 vezes 60 divididos por 2, né, eu vou ter aqui que seria 60 vezes 60, 3.600. 3.600 rotações por minuto. Então, um motor dessa forma, o campo dele giraria 3.600 vezes por minuto. Seria essa a rotação do meu motor, 320 RPM. Repare que isso depende da frequência, né? Da frequência e do número de polos, e não da tensão. Então, não adianta eu aumentar a tensão que minha velocidade não vai aumentar. O que eu preciso aumentar ou diminuir para mexer na minha velocidade é a frequência e número de polos. Ou seja, se a minha frequência ficar maior, em vez de 60 Hz eu tiver 100 Hz, minha rotação vai ficar maior. Se em vez de 60 Hz eu tiver 30 Hz, a minha rotação vai ficar menor, né? Agora, com a tensão, os volts, 220, 110, etc., eu dou mais ou menos força, eu deixo o meu campo mais ou menos intenso. Então, se aumentamos ou diminuímos a frequência aplicada, aumentamos ou diminuímos a rotação do motor. A rotação do motor, né, do rotor, nunca será igual à rotação do campo, rotação síncrona. Existirá sempre uma diferença chamada escorregamento. Então, se o meu campo está ali girando a 3.600 rotações por minuto, o meu rotor nunca vai estar acompanhando isso certinho, vai estar próximo, pode estar bem próximo, mas não está junto. Essa diferença pequena que vai existir entre a rotação do campo e a rotação do rotor chama-se escorregamento,
tá? O rotor sempre gira um pouquinho mais devagar. O valor do escorregamento dependerá da carga aplicada ao motor, né? Então, se eu ponho mais peso para esse meu motor girar, né, se ele vai tracionar um peso maior, se ele vai girar alguma coisa que ofereça alguma resistência, ou o escorregamento dele aumenta, né? E de características construtivas, como o peso do rotor, entre ferro, seria a distância entre as bobinas aqui do estator, que é essa parte fixa do motor, e do rotor. Então aquela frestinha que existiria aqui, sendo maior ou menor, também interfere ali no meu escorregamento, se ele vai ser maior ou menor. E quanto maior o escorregamento, maior a corrente solicitada pelo motor e maior o torque desenvolvido. Ou seja, a hora que eu ligo o meu motor, que está lá, o meu campo imediatamente está girando a 3.600 rotações por minuto, mas o meu rotor ainda está parado, eu tenho um escorregamento altíssimo, então a minha corrente nessa hora é altíssima, e o meu torque também é bem forte. Conforme o meu rotor vai acelerando, né, vai se aproximando da velocidade nominal, da velocidade do rotor, o que eu tenho? Eu tenho uma diminuição na minha corrente, né, e até que ele se estabilize, dependendo da carga que eu coloquei, ele vai estabilizar sempre um pouco abaixo ali da rotação do campo, e a corrente dele também vai ficar estabilizada. Teoricamente, se o motor não tivesse escorregamento, não teria torque e não consumiria energia. Então, se o rotor realmente girasse na mesma velocidade, ele não consumiria nenhuma corrente, mas também não teria nenhuma força, não serviria praticamente para nada. Mais um detalhezinho: se o rotor girar mais rápido que o campo, vamos dizer numa desaceleração, né, ou alguma carga que esteja puxando o motor, tentando fazer ele girar mais rápido do que ele deveria. Por exemplo, vamos imaginar que esse motor faça funcionar um elevador. Esse elevador está descendo, né, cheio, então ele está tendendo a puxar, fazer o rotor girar mais depressa do que o campo. Então, em vez dele consumir corrente, ele vai gerar corrente, ele vai funcionar como um gerador e vai passar a fornecer corrente para o sistema. Em geral, isso acaba funcionando para a rede elétrica como um gerador de ruídos, porque acaba gerando uma corrente diferente da frequência da rede, um pouquinho maior, então vira em um gerador de ruídos. Aqui a gente encerra esse segundo vídeo que fala sobre um motor de indução. O próximo vai falar sobre conversão CA-CC, e CC-CA, e para preparar para o próximo que falará de inversores de frequência.